Janela de transferências aberta e o Palmeiras negociou dois atletas do seu elenco principal. Rafael Navarro e Bruno Tabata partirão por empréstimo. Teimosia ou convicção da diretoria esses primeiros meses com esses atletas? Bora falar sobre isso. Bora falar de futebol, trazendo os detalhes de centroavante. Será emprestado, na verdade, já assinou, está na Major League Soccer, vai atuar um ano por lá e existe uma opção de compra pelo jogador, mas também é um empréstimo oneroso. O Palmeiras vai receber um valor já pelo negócio de empréstimo. E a opção de compra, a depender do desempenho do Rafael Navarro, pode ser exercida ao final de contrato e o Palmeiras pode conseguir uma grana a mais. Lembrando que o Rafael Navarro foi um contrato free agent, digamos assim, né? O jogador tinha encerrado seu contrato com o Botafogo e chegou ao Palmeiras. Bom, em relação a Bruno Tabata, a informação é a seguinte: vai jogar no Qatar SC, foi emprestado também por uma temporada e é um empréstimo com opção de compra grande. Caso, a informação que eu recebi é a seguinte: caso o Qatar SC tenha a intenção de comprá-lo, ativando a opção de compra, o Palmeiras recupera o valor investido para a contratação do Bruno Tabata. Então estamos falando de um valor de 4 a 5 milhões de euros, porque o Palmeiras ainda deve ter um lucro, segundo a informação que eu apurei. Não é um lucro muito grande, mas deve ter um lucro caso essa opção seja ativada. Lembrando, né? Não é obrigação de compra, nem para Navarro, nem para Tabata. Então o Palmeiras deixa de pagar os seus salários, 100% dos salários pagos pelos clubes, tanto pelo Colorado Rapids, o do Navarro, quanto o Qatar SC pelo Bruno Tabata, recebe um valor pelo empréstimo do Navarro, mas não recebe um valor pelo do Tabata, e no final desses contratos, se os dois times exercerem a opção de compra, o Palmeiras vende os atletas por um valor. Se não exercerem, melhor dizendo, os jogadores voltam ao elenco do Palmeiras. E aí, eu quero lembrar você de um vídeo que eu fiz há alguns meses, quando o Palmeiras trabalhava ali bem perto da Supercopa, projetando poucas aquisições no mercado nesse início de temporada que se passou. E aí a gente precisava entender se era uma teimosia ou uma convicção da diretoria. E o Palmeiras mostrou convicção de que daria mais 6 meses para algumas peças mostrarem serviço ou não. E depois desses 6 meses, caso os jogadores de fato não mostrassem condições para serem úteis como o Palmeiras imaginava, fatalmente faria modificações no elenco. E veja só, na lista de jogadores que eu coloquei, jogadores que o Palmeiras apostava na recuperação nessa temporada. Jailson iniciou uma temporada muito mal e se machucou. Atuesta teve uma lesão seríssima de joelho, está machucado, não tem como negociá-lo. Mudança de panorama de partida, de mudança de postura do Palmeiras, mas é um jogador bastante utilizado em jogos, né? E apostas em adaptação. Flaco Lopes, o Flaco tem entrado menos do que se imaginava, até porque, junto com ele, Endrick e Rafael Navarro revezaram essa vaga de frente, mas o Flaco não é uma peça negociável, pelo menos não parece nesse momento para o Palmeiras, e o Tabata era uma outra peça de adaptação. O Palmeiras apostava que nesses 6 meses poderia se adaptar, poderia corresponder que se imaginava do Palmeiras, dando tempo a esses nomes para não em relação à perspectiva de uma renovação contratual. E hoje ele já pode assinar um pré-contrato. E o Palmeiras não buscou o jogador para uma renovação contratual nesse momento. Então o Jailson é outro nome que aparentemente a diretoria não está apostando que vai seguir para a próxima temporada. Se vai pintar algo interessante nesse meio de ano, ação da diretoria no mercado, se conseguir de fato trazer mais um 5 para o lugar do Zé Rafael. Nesse momento o Palmeiras não tem o Zé Rafael, que foi uma solução encontrada dentro do elenco, não conseguiu contratar uma peça de reposição para o Danilo, e o Jailson seria a peça de reposição do Zé Rafael, está machucado. Então, nesse momento, eu acho que o Palmeiras demonstrando que não tem intenção de renovar o seu contrato 6 meses antes do término, pode ser que o Palmeiras o Jailson para uma negociação, caso pinte uma proposta. Mas é um jogador que não conseguiu mostrar desenvolvimento nesse ano, então é até difícil que com 2 lesões, isso não é um caso que está aberto. Em relação ao Navarro e ao Tabata, veja só, o Palmeiras deu tudo isso num amontoadinho de mês ali em abril, maio e julho, né? Foram períodos muito curtos e jogos ao Rafael Navarro com 4 gols
marcados, 2 até importantes, a gente tem que lembrar, né? O gol da virada contra o Cerro Porteño na Libertadores e também participação no empate contra o Vasco da Gama, na recuperação da equipe contra o Vasco da Gama, e um contra o Ituano e um contra o Tombense. Mas fato é que o jogador teve uma média ali de 25 minutos para mostrar serviço e tinha a concorrência do Endrick e do Flaco, foi muito difícil mostrar capacidade, mostrar desenvolvimento. Na maioria das vezes que entrou, não entrou bem, e o Palmeiras entendeu que era hora de emprestá-lo, negociá-lo, mas é um jogador jovem, vamos ver o que vai acontecer na Major League Soccer com ele. Em relação ao Tabata, em 2022 foram só 15 jogos, bem diferente do que aconteceu com o Navarro, que disputou 48 partidas na temporada passada, até porque o Tabata chega no meio do ano, né? E ele dá uma assistência com 35 minutos em média em campo, e o Palmeiras apostou que chegou no momento em que o time estava arrumado, no momento em que a equipe estava encaixada na busca por um título brasileiro, e o Tabata acabou não conseguindo nem espaço para entrar nessa equipe, né? Era um substituto para o Scarpa ainda estava no time. Em 2023 ele tem 17 jogos, assim como o Rafael Navarro, para mostrar serviço. Acaba colocando 2 bolas na rede, mas é titular em 7 jogos inclusive, mas com o Arthur chegando e atropelando, o Tabata nas oportunidades que teve não conseguiu mostrar futebol, tirando o jogo contra o São Bernardo, onde ele entrou muito bem de fato, mas foi um jogo só e ele tem a lesão já no jogo seguinte. Então, o Tabata não funcionou também no Palmeiras, teve uma pressão muito grande da torcida por conta das atuações fraquíssimas que ele acabou entregando, e depois dessa soma aí de 32 jogos do Tabata, o Palmeiras entendeu que talvez não houvesse de fato um encaixe, né? Bom lembrar que, por exemplo, os jogadores encaixaram muito rapidamente no time. A gente pode pegar como exemplo o Mina, lá em 2016, que ele atua, muita gente tem a sensação que o Mina atuou muito tempo pelo Palmeiras, foram menos de 50 jogos, foram 47 jogos pelo Palmeiras na reta final de 2016 e no meio do ano, até o meio do ano de 2017, né? E 47 jogos é pouco, 32 jogos também, mas o Mina conseguiu entrar e já encaixar no time, brigar por vaga no time titular. O próprio Arthur, ele entra no time, já chega brigando, consegue dar a resposta, e o Tabata não, né? Eu usei o exemplo do Mina para mostrar um jogador e se adapta muito rapidamente. Mas o fato é que são 2 jogadores que a diretoria optou por dar tempo. O Rafael Navarro também pagou pelo Bruno Tabata, como eu já disse, 4 milhões de euros. Então, não assunto que eu abordei já no vídeo do Teimosia ou Convicção. Deu mais tempo, a gente pôde perceber isso, mas a comissão técnica, em conjunto com a diretoria, entenderam que era hora de negociá-los. Foram negociados, vamos ver qual vai ser o futuro, por exemplo, do Breno Lopes, se de fato é um reserva importante, se de fato é um reserva que o Abel vai contar com ele, ou se vai haver uma Jailson e com a Atuesta. Jogadores machucados é muito difícil pintar negociação, né? Então acho que não deve acontecer nada, e com o Flaco Lopes também não deve pintar nenhuma negociação. É o Palmeiras apostando nas suas caixinhas de recuperação, de adaptação dos jogadores. Vamos ver em quem o Palmeiras segue apostando e quem o Palmeiras encerra o ciclo nessa janela de transfer. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito contente. Não esquece de se inscrever no canal do Fragoso e deixar o seu like.